Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Queria convidar você que puder abrir a sua Bíblia comigo. Abra no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ali no capítulo 16. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas 16, a partir do verso 19. Amém? Uma passagem muito conhecida. Nós vamos estar refletindo a partir da parábola de Lázaro e o rico, ou em algumas traduções, o rico e o mendigo. Amém? Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem, diz assim o texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para os outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Só que aí, Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aí a tua palavra, meu Deus. Te peço, Senhor, que eu diminua, Senhor, mas que o Senhor seja grande no nosso meio. Fala alto, fala claro, Senhor. Revela-nos, Senhor, o teu querer, revela-nos a tua vontade, Deus. Assim, oro, grato no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, essa semana foi uma semana pesada. Foi uma semana pesada. Eu tive por 3 dias no cemitério. Na segunda, na quinta e na sexta-feira. Como Deus é muito misericordioso, para a honra e glória do Senhor, na terça-feira tive a alegria do nascimento do meu neto. Mas foi uma semana pesada. Uma semana onde compartilhei lágrimas, onde sofri com perdas. E o Senhor me consolava, lembrando justamente dessa palavra. E refletindo nela, eu vim aqui a Lucas 16, essa passagem, ela é seguida de uma sequência de parábolas, e mais especificamente, a partir do verso 14, o texto vai dizer que Jesus
está falando com alguns fariseus. E nessa parábola, Jesus, inclusive põe aqui o verso 14, que diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Né? Você tem um grupo, uma audiência diante dele, diante do Senhor, que eram de amantes de dinheiro, eram pessoas amantes de aparência, de status. E Jesus vai trazer essa parábola com grande maestria. Então, para refletirmos nela, refletirmos nessa passagem, eu botei o título dessa mensagem, A Eternidade Revelada, mas também poderia, como em alguns lugares as pessoas até titulam uma dessa mensagem, Lázaro, seria tipo a vida, a morte e a eternidade. Separei 3 tópicos, basicamente: a diferença entre 2 homens, a realidade do juízo e a suficiência das Escrituras. Lembraram, quando montava a mensagem, acabei colocando aqui, tem uma frase de Hernandes Dias Lopes, muito famosa, que diz assim: o inferno existe e ele fica no final de uma vida sem Cristo. E nós devemos refletir, porque uma das coisas essenciais que nós tratamos aqui é justamente isso: vida, morte e eternidade. Onde haveremos de passar a nossa eternidade? Com quem haveremos de passar a nossa eternidade? Isso é algo que deve ocupar os nossos pensamentos, não para depois, mas agora. Como disse, tive essa oportunidade, de estar com os irmãos, em 3 sepultamentos. Felizmente, louvado seja Deus por isso, os 3 cristãos, os 3 partiram na glória do Senhor. Quão triste é quando temos um sepultamento daquele que não se entregou aos braços do Senhor. Nessa reflexão, eu queria que você soubesse alguns elementos, para a gente não estranhar. Essa parábola, ela é a única parábola que traz um nome próprio de Lázaro. É a única. As demais são histórias ilustrativas que, no geral, falam uma pessoa, ou um certo homem, ou um certo rei. Ele não traz um nome. Nessa nós temos um nome, ele é nominado. Ele é dito de Lázaro, embora você repara que o rico é um nome que foi esquecido, nem é nominado, nem mesmo na ilustração. Alguns teólogos ousam crer que o próprio Lázaro talvez tenha existido e Jesus estivesse de fato contando a sua história. Nós também temos aqui um outro elemento que eu gosto de chamar a atenção para poder você compreender melhor a própria narrativa, quando diz que cães vinham lamber-lhes as úlceras. Eu comento isso porque eu já ouvi algumas pessoas trazendo a memória ou a nossa cultura hoje, que nós temos aí os caramelos, os cãezinhos de rua, eles me faziam companhia. Não, aqui os cães apontam para uma figura tipo abutre, tipo algo que espreita quem morre, tá? Eram cães selvagens que habitavam, se alimentavam daqueles que vinham a morrer. E o outro ponto, quando diz mendigo aqui, a palavra mesmo em grego apontaria para alguém desprovido de tudo, porque mendigo, às vezes a gente ainda tem uma pessoa muito pobre e tal. Não, aqui é alguém desprovido de tudo, ele não tinha nada, ele era completamente desprovido. Dito isso, vamos falar desses 2 homens. O primeiro, o texto inicia falando do homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Entenda, não é somente um homem com algum dinheiro, é um homem cujo status, cuja situação poderia se assemelhar a um rei. Era uma pessoa riquíssima. Ao dizer que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, o Senhor está dizendo que ele era um homem com muitos recursos, era um homem realmente com toda sorte de dinheiro. E ainda vai dizer no texto que ele se regalava esplendidamente. Ele se regalava aqui
já vimos, pessoal, ele comia muito bem. Sim, ele comia muito bem, ele vivia muito bem, ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele se regalava, desfrutava de tudo aquilo que ele tinha. Ele levava uma vida de sonhos, né? Ele levava uma vida de grandes abundâncias. Embora o texto aqui, neste caso, ele usa essa figura de falar que ele era riquíssimo, mas não apontando a riqueza como problema dele. Muito pelo contrário, mostrando que ele tinha de tudo, ele não tinha problema. Ele era uma pessoa que tinha realmente desfrutado nessa vida de toda sorte de situações. Ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha crédito com as pessoas, então não tinha motivo, ele não tinha desculpa. Ele tinha tudo. E o texto segue narrando Lázaro, que o texto vai nos entender, se você compara um verso com o outro, 19 com 20, você vai ver que Lázaro era coberto de chagas, como se a sua veste, né? Enquanto o outro se vestia de púrpura, se vestia de linho finíssimo, Lázaro se vestia de chagas, de úlceras, de feridas. Ele era doente, ele não tinha nem saúde, ele não tinha roupas, ele não tinha nada. E ele jazia à porta do rico. Jazia é uma forma que foi escolhida para poder dizer que ele estava caído à porta do rico, deitado à porta do rico, como quem está morto. Ele jazia, era deitado já quase que morto. Ele não tinha mais nada, não tinha mais forças. E ainda vai dizer que ele era um missionário, ele desejava alimentar-se dessas migalhas. Ele desejava, ele sequer se alimentava dessas migalhas. Ele só desejava, mas não conseguia. E aí o texto vai dizer que os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Entenda, como se caído ali viessem os urubus que viessem atormentá-lo. É nesse sentido, tipo, já morreu, já está morto. Era algo nesse sentido. Que vida terrível ele tinha. Enquanto um desfrutava de todo o tempo, de toda a oportunidade, ele tinha tudo, o outro não tinha nada. Não tinha saúde, não tinha paz, não tinha conforto, não tinha nada. Mas nós vemos que esse homem que tinha tudo, e nós vemos pelo desdobramento, que ele não tinha Deus. E aqui é bom para nós entendermos o texto que está falando com os judeus. Está falando com os judeus, repare, né? Abraão, né? Quando ele já está, né? Quando ele já está em tormento, Abraão, pai, Abraão, ele fala com os judeus. Isso quer dizer o seguinte: é um povo que desde a eternidade eles lidam com a palavra do Senhor, eles conhecem a lei do Senhor, eles têm contato com as promessas de Deus para os seus. Mas esse homem, ele não cria. Ele não é que ele simplesmente não tivesse ouvido falar, mas ele não se comprometera com aquilo que ele ouvira. Ele não se comprometera com a palavra, como o texto vai dizer, com Moisés e os profetas. Aquilo que havia sido ensinado, havia sido revelado desde sua eternidade, mas ele se distraiu com as coisas dessa vida. Por outro lado, nós temos o contraste do Lázaro, que nada tinha a não ser tormentos, dor e sofrimento, mas esse cria, ele sabia que ainda que nessa vida tudo lhe faltasse, ele era certo de que Deus não lhe faltaria jamais. Ele sabia em quem tinha crido, ele tinha sua vida depositada no altar do Senhor, ainda que o que se visse nele não mostrasse isso. E esse texto Jesus está falando justamente para aqueles fariseus, aquelas autoridades que entendiam que a sua prosperidade material era uma forma de mostrar que Deus os amava, de mostrar que eles estavam muito bem diante do Senhor. E Jesus quebra, ele lança isso por terra, mostrando
cremos e com ela nos comprometemos com o nosso Salvador. De nada adianta a riqueza, também de nada adiantaria um carrão, de nada adiantaria uma mansão, de nada adianta ter o status de ser o presidente, de nada adianta o status de ser talvez um grande senador, um político, ou então uma pessoa popular. Hoje em dia nós temos nas redes sociais os influencers, muito conhecidos, pessoas que saem na rua, tiram fotos. Nossa, todo mundo conhece ele, todo mundo sabe quem é ele, mas de que vale isso? De que vale isso? Ser conhecido, desfrutar de alguma coisa nesse mundo e não ter garantido aquilo que realmente vale a pena, onde devemos acumular o nosso tesouro nos céus, diz a palavra, onde nem a ferrugem nem a traça corrói, onde nós temos a oportunidade de termos realmente a certeza da salvação em Cristo Jesus. A aplicação que eu quero fazer inicialmente para esse texto, da diferença entre esses dois homens, é que nós temos que ter cuidado com a falsa esperança que o tempo presente às vezes traz para muitas pessoas. Talvez eu e você já temos conhecido pessoas que se acham muito bem ao olharem, principalmente para pessoas em uma situação de luta, de dificuldade. Elas olham para aquelas pessoas e falam: coitado dele, coitado dela, não está como eu estou. Irmãos, a riqueza não é o problema e nunca foi. A palavra de Deus inclusive diz que feliz é aquele que tem bens para abençoar o próximo. Feliz é aquele que tem condições de ter para si e ainda dar para o outro, porque esse é o grande propósito do que Deus permite neste mundo. Nós fomos feitos para amar, para cuidarmos uns dos outros. O que é temporário tem enganado a muitos quanto ao que há de ser eterno. E falando sobre isso, o segundo tópico que eu quero trazer para nós é a realidade do juízo. Hebreus 9:27 vai dizer: ao homem é dado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Nós sabemos que Romanos 8:1 vai dizer que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito, vivem segundo a vontade de Deus. Já nenhuma condenação há, ainda que sejamos julgados, ainda que compareçamos diante do grande trono do Senhor, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Ele pagou o preço, Ele recebeu em si mesmo a condenação dos meus pecados. Calvino diz: os homens não se preparam para a morte enquanto não forem desapegados do mundo presente e dirigirem seus olhos à vida futura. Nós agimos, vivemos como se tudo que existisse, como alguns até ousam falar, que tudo que existe é o agora, no sentido de que de nada vale pensar no futuro. E aqui eu falo futuro não simplesmente o dia de amanhã, mas a eternidade, porque nós sabemos que o Senhor não precisa de doença, o Senhor não precisa de idade, o Senhor não precisa de fatalidades para nos chamar no tempo oportuno. Quando chega a nossa hora, ela chega. Quando ouvimos de morte súbita, agora ficou até, infelizmente, algo até muito conhecido, pessoas jovens, crianças, às vezes partem do Senhor. O fato é, nós não sabemos o dia e a hora que haveremos de encontrar com Cristo nos ares. Nós aguardamos a vinda do nosso Salvador, um grande dia, mas esse grande dia chega para muitos todo dia. Como disse por 3 irmãos, nessa semana chegou o dia de encontrar
com Jesus. Alguns nem imaginavam que estava tão perto. Felizmente estavam em paz com o nosso Senhor. Que esse dia chegue para mim dessa mesma forma, que eu esteja em paz com o meu Cristo, que eu não esteja apegado ou preocupado ou achando que de alguma forma o que vivemos hoje, aqui e agora, se reflete no sentido de que eu estou muito bem, eu tenho uma grande casa, eu tenho dinheiro no banco, eu não me preocupo com nada, eu vou passar assim a eternidade. Será? Porque a Bíblia nos ensina que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nenhum de nós tem mérito em si mesmo ou é capaz de conquistar com boas obras, boas ações, o paraíso. Lembrando que o próprio paraíso só é paraíso porque Cristo está lá. O nosso Senhor está lá. Então nós não temos que conquistar, ou escalar, ou almejar um lugar. Nós devemos ambicionar, ter como meta no nosso coração estar com Cristo em todo tempo, porque aonde Ele estiver, ali será o nosso paraíso, porque é nele o nosso lugar, é nele que nós encontramos paz, é nele que temos a vida eterna. Eu chamo a atenção que o texto, se você reparou, ele não fala das ações do rico e do Lázaro. Ele não diz que o rico era mau. Ele não diz que Lázaro era muito bonzinho. O texto simplesmente mostra que eram pessoas de classes sociais distintas, vivendo sob o mesmo sol, onde eles tiveram eternidades distintas. É isso que o texto faz questão de mostrar, onde nós vamos colher aquilo que está em nós na eternidade. Ele não perguntou, o texto não vai mostrar o rico sendo malvadão, o texto não vai mostrar o Lázaro estendendo a sua mão, mas o texto deixa claro que Lázaro tinha em seu coração a fé inabalável em um Senhor e um Salvador, de tal modo que o texto vai dizer que quando ele morre, os anjos do Senhor vêm buscá-lo. Irmãos, todo o texto diz que anjos vêm ao encontro de alguém, isso é honra de Deus. Os anjos são como os dedos da mão do Senhor, é como o Senhor mesmo estendendo a mão e indo buscá-lo com honras e glórias, porque ele era precioso para si, porque independente das circunstâncias, ele foi fiel até o fim. De nada adiantou ao rico ser cercado talvez de empregados, de luxo, de tudo, pois a única coisa que ele encontrou foi um sepulcro, porque o texto diz que ele foi sepultado e no instante seguinte ele estava no inferno em tormentos. Nós devemos refletir, porque de fato, após a morte, não há segunda chance. É agora. Se nós que ouvimos a palavra de Deus e cremos em nossos corações, recebemos realmente o senhorio de Cristo sobre nós estamos com a eternidade garantida. Não há oportunidade para depois. Segundo a palavra de Deus, e alguns tentam usar a palavra de Deus para justificar as maiores loucuras, dizendo que vão voltar, vão nascer de novo. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, isso é papo do diabo para enganar muitos. É para você relaxar enquanto desce de tobogã para o inferno, irmãos. Nós devemos estarmos em todo o tempo com os nossos olhos voltados para aquele que é a fonte de toda a vida, em Cristo Jesus, em quem não temos condenação, aquele que se fez maldição em nosso lugar, aquele que recebeu em si mesmo o preço dos meus pecados. Arrependamos, irmãos, tenhamos arrependimento e a certeza de que aquele
qualquer pano de púrpura, mais eficaz do que qualquer linho finíssimo, aquele que realmente tem para nós vestiduras brancas, aquele que está conosco desde agora e até a eternidade. Que o tempo de reconciliarmos com Deus seja o hoje. Não deixe para amanhã, irmãos. O Senhor nos ensinou que sempre é tempo de nossa intimidade. O véu se rasgou, irmãos. Não é necessário um sacerdote, não é necessário sequer um templo. É necessário você buscá-lo face a face. É necessário que eu e você possamos chegar, o texto vai dizer, no nosso quarto, na nossa intimidade, que possamos na nossa intimidade buscarmos o nome de Jesus, nos quebrantarmos aos seus pés e nos rendermos para o Senhor. Perdoa-me, Pai, perdoa os meus pecados, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, leva-me para junto de ti, Senhor. Por último, eu quero falar aqui algo que muitas vezes não prestam atenção, que é a suficiência das Escrituras. Isso foi o divisor de águas da reforma protestante, é o só a Escritura, né? As 5 solas, a principal dela é justamente somente pela palavra de Deus, que é pela palavra de Deus que vem a fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e somente pelo ouvir a palavra de Deus, ao ter essa fé em nossos corações, há o agir do Espírito Santo que nos quebranta e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É mediante a palavra de Deus, é algo sobrenatural, é algo incompreensível para mim e para você, mas é o que é. O texto ainda vai dizer, eu separei uma frase de Martin Lloyd-Jones que diz assim: se alguém achar que a mensagem bíblica é irrelevante e for com essa opinião para o túmulo, um dia irá descobrir que não existia nenhuma outra coisa que fosse mais relevante. Tudo que temos é a palavra de Deus, é a sua promessa dada aos que creem. Eu costumo lembrar e você sempre prolixo, repetitivo: crer, irmãos, ter fé, irmãos, não é simplesmente acreditar, é se comprometer em seu coração, como você se compromete com o seu melhor amigo, como você se compromete com aquela causa que você acredita profundamente. Não é simplesmente acreditar, é de forma que não são as circunstâncias que vão determinar a sua fé. Eu acreditava, mas agora que eu estou parecendo Lázaro, eu estou parecendo Jó, estou com doença, estou perdendo tudo, eu não acredito mais, eu acho que Deus me abandonou. Não, irmãos, não! A nossa fé nos compromete independente de circunstâncias. Nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, que não olhou como éramos no passado, inimigos, pecadores, vis, criaturas que nada honravam nem glorificavam o seu nome. Antes, por amor, estendeu a sua mão para nós, de tão modo que fomos aceitos. Não podemos atrelar a nossa fé, o modo como cremos, a simplesmente as circunstâncias do tempo presente. Muitos, volto a dizer, ainda continuam a anunciar uma boa nova que faz parecer que somente os abastados, os ricos, os felizes é que são amados de Deus. Nossa, irmãos, nossa! Nada mais distante da palavra, nada mais distante. O nosso exemplo é o próprio Senhor Jesus, que dado momento, ele diz, ele nem tinha aonde deitar a própria cabeça. Em tudo foi injustiçado, perseguido, maltratado.
Simão e levou lá na Galileia, eles não conheciam, mas o julgavam. Não é diferente comigo, não é diferente com você, irmãos. As pessoas não nos conhecem e não somente nos julgam no sentido de nos condenam, como não gostam de nós. Não simplesmente quem nós somos, mas por causa daquele que está em nós. Se somos odiados pelo mundo, isso é bom, porque Cristo nos ama. É prova de que se o mundo nos rejeita, é porque o Senhor nos abraçou. Nós não devemos ter esperanças efêmeras no presente tempo, irmãos. Não devemos querer ser adorados no tempo presente. Nós devemos querer e ambicionar e ter a certeza em nosso coração que, independente de tudo, nós somos amados de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. É o que a palavra de Deus nos assegura. A palavra de Deus nos assegura que Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que nós sequer podemos imaginar. Ele tem preparado para nós moradas. Nós estaremos com Ele não somente um dia, mas estaremos na eternidade, irmãos. É necessário que eu e você reflitamos, porque o tempo desta vida aqui nesse mundo, ele é muito breve. A vida nesse mundo é muito breve. A palavra vai dizer que se assemelha a um vapor, que ora se vê e logo passou. Quem de nós não lembra como era ontem, como éramos crianças pequenas brincando? Quem de nós não lembra as pequenas descobertas ao longo da vida e de repente numa abrir e piscar de olhos, hoje já temos menos dias à frente do que acumulamos para trás? Porque neste mundo, nosso tempo, irmãos, é como abrir e piscar de olhos. Por outro lado, irmãos, a eternidade é sem fim, ela não tem começo nem fim de dias, ela abriga a presença do próprio Deus. Nós sequer conseguimos conceber como seremos. Há uma ilustraçãozinha que diz que um dia a lagarta disse: um dia eu vou voar, e todos riram dela, menos a borboleta. Menos a borboleta. A metamorfose de uma lagarta em borboleta representa muito a vida do cristão, porque não é o que somos hoje que seremos na eternidade. Hoje esse corpo é um corpo perecível, é pó, como diz a própria Bíblia: do pó viemos, ao pó tornaremos. Esse pó, ele vai desaparecer e ficar nesse mundo, mas um dia, no tempo certo, na hora do Senhor, nós seremos revestidos de um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo cuja glória exalta ao próprio Senhor, nosso Deus. O verdadeiro arrependimento vem a nós através do Espírito Santo, mediante o ouvir, o conhecer, o desfrutar da palavra de Deus. Como disse, isso é mistério. Não adianta tentar, porque não se trata do texto nos emocionar, não se trata do texto simplesmente nos convencer de alguma coisa, e é válido. Eu não sei se vocês perceberam, quando no texto o rico pede, que Lázaro, ressuscitasse, fosse a família, e Jesus, ele, de modo muito sábio, já antecipando a sua própria ressurreição, ele vai dizer: ainda que alguém ressuscite de dentre os mortos, não será suficiente para levar arrependimento ao coração daqueles que não creem. Não é pelos sinais, irmãos, que a fé vem. Tem muita gente querendo ver sinais, prodígios, maravilhas, dizendo: se eu ver, eu vou crer. Não é nada, irmão. No máximo ele vai acreditar, mas não vai crer, não vai se comprometer, não vai ter a fé inabalável que só tem aqueles que um dia receberam a palavra de Deus como sementes em seus corações, e esta, regada pelo Espírito Santo, brotou em nós, nos deu arrependimento, e em Cristo nos deu
deu vida nova. Nós devemos amar a palavra de Deus, nós devemos em todo tempo estarmos firmados nela, crendo nelas e tendo nelas a certeza do que o Senhor preparou para nós. Eu queria fazer um breve resumo sobre a parábola em si. Eu preparei alguns pontos que ela nos alerta sobre o perigo de confiarmos nas riquezas ou simplesmente nas aparências. Porque está tudo muito calmo. Aí tem aquela história se eu não me engano foi John Wesley, que dá um momento pregando o evangelho de cidade em cidade, e ele não estava tendo nenhum tipo de dificuldade, e aquilo de repente angustiou o seu coração, e ele para no meio da estrada, ele desce do seu cavalo, ele ajoelha no tronco e começa a orar, pedindo que Deus lhe desse um sinal, se ele estava de fato agindo e fazendo a vontade do Senhor. Enquanto ele orava, diz que passa uma pessoa com o cavalo e taca-lhe uma pedra em cima dele, e ao receber a pedrada ele fala: obrigado, Senhor, agora sei que estou no caminho certo. Parece brincadeira, mas às vezes a aparência pode nos enganar. Lembrando sempre, o coração do homem é enganoso. Às vezes nós estamos achando que estamos arrasando, mas na verdade estamos andando justamente na contramão da vontade de Deus. E o que nos assegura como bússola é a palavra. Nós devemos também olhar para essa parábola e entender a realidade do juízo e da eternidade. É uma parábola dita pelo próprio Senhor Jesus, revelando algo que nós no máximo poderíamos supor, mas aquele que conhece tudo, o antes, o depois, ele é o que veio dos céus e aos céus tornou. Ele nos diz que após a morte vem o juízo, e logo estamos ou na glória dos céus ou no mais profundo do inferno. E não há segunda chance. Uma vez o que se determinou nessa vida se cumpre na eternidade. E também, volto como estávamos falando, reforçar, porque aqui quando ele enfaticamente diz, porque eles têm Moisés e os profetas, ele diz isso como quem diz: eles têm as Escrituras, eles têm aquilo que Deus revelou, eles que creiam a partir daquilo que foi revelado por Deus. Finalizando, eu diria que a eternidade é certa, a salvação está sempre disponível enquanto há vida, e Deus nos deu tudo o que precisamos para crer e viver a sua palavra. Que Deus possa completar em nossos corações isso que o Senhor nos revelou em todo o tempo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar e encerrar essa mensagem. Obrigado, Santo Deus.